Shalom, Boker Tov, Akol Tov, né? Akol Tov é tudo bom, lembra? Tudo bom? Sababa? Beleza? Eu espero que esteja tudo bom, tudo bem. Tem outra expressão que é Mahadash. Mahadash, o que há de novo? Mahadash. Mahadash. O que há de novo? Sababa. Beleza? Akol Tov. Tudo bom? Enfim. Então, estamos aqui novamente para continuar o Talmud. O Talmud é o seguinte, vamos entender aqui novamente mais um pouquinho. O Talmud, que é toda aquela explicação, aquelas discussões dos sábios sobre a Torá, para que nós compreendamos o que lá está escrito. Hoje, na real, nós chegamos ao final da estrutura da página. Ao final da estrutura da página. Nós estamos no capítulo 14, da estrutura e conteúdo, né? Estrutura da página do Talmud. Quero também me demorar procurando aqui para não atrasar, não ficar pior. Então, como eu ia dizendo, nós estamos no visual da página do Talmud, no layout da página. O que acontece aqui? O que eu quero saber? E eu gostaria muito que, obviamente, que comentassem, colocassem nos comentários. Se vocês tivessem hoje um Talmud na mão, um Talmud, né? São muitos volumes, de muitos tratados. Mas vocês tivessem em mãos um Talmud, né? Original. Ele sempre vai ter aramaico, tá? Os modernos hoje têm aramaico, hebraico e português. Existe a tradução para o português. Vocês saberiam olhar para uma página, mesmo que ela não tivesse as explicações, onde está o quê? Porque é por isso que nós estamos estudando o Talmud essencial, porque esse é o manual de como estudar o Talmud. Então você tem lá o seu livro, o seu Talmud, você comprou um Talmud, você quer saber sobre Megillah, por exemplo, você quer saber tratados Sanhedrin, sobre as leis, né, civis, perdas e danos, a lei penal, enfim, você quer saber sobre isso. Quer saber sobre as leis alimentares. Você pega ele, você sabe onde está o quê? É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Então, você pega uma página assim e já tem a compreensão que aqui é a Gemara e a Mishnah, que nas laterais estão as Tosafot e os comentários do Rashi. O que é Tosafot, que são os acréscimos. Você já compreende isso? Porque então serviu o nosso conhecimento do livro do Rabino Adin Staunsaltz, tá? Então, nós, na verdade, chegamos ao fim dessa parte. Tá, tudo bem, é mais ou menos ao fim. Não é bem ao fim, bem no final, mas nós vamos dar uma abreviada aqui. Vamos dar uma abreviada para entrarmos no que tem dentro, para nós conhecermos quais são os temas do Talmud, o que nós podemos esperar dos livros quando nós tivermos e se nós quisermos ter os livros do Talmud. Eu penso que se você está aqui, está estudando a Torá, tem a Bíblia hebraica, você lê ela corrida, você lê unicamente com o que está ali, né? Na letra divina. Você não vai compreender tudo. Por isso os sábios ficaram tanto tempo discutindo e interpretando. Mais um adendo nisso é que podemos interpretar, tá? Estamos sempre interpretando. Nossa vida é uma eterna interpretação das entrelinhas, das linhas, das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, nós paramos no... Deixa eu ver aqui uma coisa. Nós paramos lá em Masoret Rashas, que vai estar exatamente os textinhos pequenininhos aqui, nessa lateral. E aí eu falei para vocês que estava faltando a gente saber o que é esse aqui, o que é esses aqui. Essa página não traz tudo, né? Não traz todas as coisas. Então, nós vamos dizer o que tem ali e vamos pular, tá? Então, Agarot Rabad, tá? São emendas. São algumas emendas de bar. Elas estão, vou mostrando só onde elas estão. Elas estão aqui no meio, ó.
elas estão aqui no meio, tá? Essas coisinhas pequenas aqui, tá? São explicações, são textinhos, são emendas, são correções. Então, esse fim que eu digo que nós chegamos, nós vamos ler essa parte aqui para nós entendermos o que tem nesse pedacinho. Já sabemos, pega o Talmud lá, quero entender o capítulo tal, o versículo tal, eu quero saber o que os sábios disseram sobre isso, o que isso realmente quer dizer. Eu vou lá, leio a Guemará, né? Guemará e Mishnah, corpo, o texto, né? O corpo do texto, leio ali. Aí eu vou na lateral, onde nós já sabemos onde está, e leio os comentários do Rashi. Aí eu quero saber quais foram os acréscimos que tiveram. Aí eu vou lá e leio as Tosafot. Também já sei onde está as Tosafot. Esse esboço geral já ficou na nossa mente, nós já sabemos onde está. Então, uma coisinha que outra, para que serve um colchete, para que serve um parênteses, se nós não soubermos, a gente já sabe o lato sensu do negócio, já sabemos onde está o principal. Então, aqui, na Hagarot, Rabat, que são emendas do Bach, é o seguinte, são geralmente emendas propostas ao texto da Guemará. Propostas ao texto da Guimarães, ao comentário do Rashi e as Tosafot. Então, são propostas de emendas sobre os acréscimos e sobre os comentários do Rashi. Então, tu vai ler lá perdidamente e talvez não compreenda, mas o que está emendando o quê? Essas duas coisas. Quando se propõe uma correção, as palavras que precisam de correção são apresentadas entre parênteses, tá? E vai estar escrito, estas palavras estão circuladas, tá? Não é isso que vai estar escrito, elas estarão circuladas. Após, tá? Vai ter uma abreviação e vai estar escrito, está escrito a seu lado, tá? Então, tá tudo muito explicadinho. São essas laterais que nos explicam o que as próprias laterais estão dizendo. Então, é importante. Mas não é mais importante do que saber o que está no meio, tá? Que Guemará e Mishnah, tá? Em seguida, a essa abreviação vem a correção proposta. Então, tem as abreviações, lá está escrito do lado, tanana. E qual é a proposta? O que quer emendar? O que quer corrigir, tá? Às vezes, há observações explicativas ou outros comentários a respeito do conteúdo do texto, mas sempre são escritos com grande brevidade. Veja que nenhuma é coisa grande, ó, tá? Esse aqui de baixo tá um pouco mais, tá? Essa é outra coisa que nós já vamos ler, mas é tudo sucinto, tudo rápido, tá? Sempre ocupando muito bem o corpo do texto, as laterais da página, tá? Tá. Aqui nós vamos ver o autor, quem foi, que é o Rabi Joel Sirkis, nós não vamos ler sobre isso, tá? Ó, suas emendas de texto do Talmud foram escritas nas margens dos volumes que ele mesmo usava. Então a pessoa tem lá o seu livro, sabe quando a gente escreve no próprio livro? A gente fica... Eu marco com marca-texto, bastante. Mas eu já tive muita época que eu escrevia. Então você escreve, coloca uma emenda aqui, vai escrevendo coisas explicativas para você mesmo. Então esse Rabi fazia assim, tá? O que posteriormente, com as próximas impressões, constou os acréscimos dele, constou o que ele dissertava ali, o que ele apontava de correções, constou nas próximas impressões, tá? Olha só, aqui uma coisa interessante. Ele punha palavras duvidosas entre parênteses. Lembrem que não é só sobre o comentário, mas também uma exegese da própria gramática da palavra. Era tudo esmiuçado, tá? Interpretado, esmiuçado, para não haver erros, tá? E aí, ao seu lado, ele escrevia os comentários. Em sua edição, ele parece depender muito de fontes paralelas e de vários manuscritos. Comum isso, tá? Comumente, no entanto, suas emendas são simples e quase autoexplicativas para um estudioso especializado no estilo da Guemará. Muitas delas são úteis para corrigir expressões falhas ou não muito claras e substituí-las por outras melhores. E acontece muito, isso nós estamos falando de palavras, tá? Palavras, expressões. Tem mais um pouquinho aqui sobre isso. Ela é feita representando numerais na tipologia do Rashi,
Então, esses comentários desse rabi, na lateral, pequenininha, a garrot rabat, bem pequenininha ali, daqui estamos aqui assim, tá? É na tipologia do Rashi, naquele hebraico cursivo especial, tá? Não são as letras quadradas. Não quero ler tudo. Aí nós vamos ter a garrote agra, que é o último pedacinho, tá? Aqui embaixo, tá? O último pedacinho. Olha só, a gente já deu uma viajada no mapa, né? Desde do primeiro vídeo a gente já pôde ver tudo. Pelo menos onde estão, né? Agora, essa aqui, a garrote agra, eu vou ler porque tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, bom, esse método de emendas é semelhante ao de Bach, aquele que nós falamos antes, tá? Mas a linguagem do autor é mais vigorosa. Frequentemente ele diz, está escrito isso, quando ele diz, está ali escrito essa frase que eu vou dizer. Aspas. Estas palavras devem ser apagadas. Então, ou ele escrevia isso, ou ele escrevia simplesmente apagar. São bucha, né? Devem ser apagadas, nem tenta corrigir. E após a correção, ele acrescenta, é assim que deve ser. Então, ele coloca nesse pedacinho, que não dá pra gente enxergar, aqui, tá? Aqui embaixo, não tem como ver o que tá escrito. Né? Vocês conseguem na internet, quem não tem o Talmud, consegue na internet maior para poder ver de tamanho grande. Lá coloca uma página do Talmud, imagens. Acho que vai aparecer. Então, o que ele colocava? Ele colocava entre parênteses, estas palavras têm que ser apagadas. Aí ele corrigia e colocava novamente, tem que ser assim, deve ser assim. Eu acho isso maravilhoso. Tá? Elas ficam na margem externa da página e são referidas no texto com uma letra hebraica quadrada entre colchetes. Aqui eu consigo enxergar alguns colchetes, mas é bem difícil, viu? Bem difícil para vocês. Olha esse pequenininho aqui. Esse pequenininho aqui que eu tô com o dedo, vamos botar mais pertinho. Ali tem um colchete, tá? Aí nós vamos mais adiante. G-R-A, tá? São as iniciais de Gaon Rabi Elias, conhecido como Gaon de Vilna, tá? Quis continuar lendo aqui porque Gaon de Vilna é muito importante. Ele foi muito importante pro Talmud, tá? Esse é do século XVIII. Ele também escreveu correções nos volumes do Talmud que ele usava, né? Anotações. E essas correções foram mais tarde copiadas e impressas com o Talmud, tá? Então, frequentemente sugere mudanças radicais no texto padrão, mas geralmente muitas delas são derivadas de fontes paralelas, tá? De fontes paralelas. Eles tinham, nesse ponto aqui, já tinha se passado muito tempo, então já tinha muito subsídio para colocar paralelamente aquilo que ele estava querendo emendar ou corrigir, fontes, tá? Seja no próprio Talmud ou outros livros da literatura talmúdica e seus comentadores. Aí nós vamos ter aqui Gilion Achas, tá? Que é uma pessoa. E refere-se a Guemará, Urachas, Tosafot. E assim por diante. Esse aqui, tá? Gilion Achas, é o seguinte. O que ele fazia além de tentar, né, emendar e corrigir? Aquela parte que diz o entre parênteses, a expressão que ele utilizava, estou lendo, tá? É que, ó, os comentários são frequentemente perguntas que comumente terminam com precisa de mais investigação. Então, quando não tinham certeza absoluta sobre aquela lei, sobre
aquela interpretação, né, daquela lei específica, então ele colocava, precisa de mais investigação, tá? E quando a dúvida era muito grande sobre aquilo ali, ele colocava também, entre parênteses, precisa de muito mais investigação. Então, algumas precisavam de investigação, outras precisavam de muita investigação, tá? O autor do Guillaume Achas, tá? Que é uma parte, é um tipo, não é um nome de pessoa, como eu disse, é do Rabi Akiva Iger. Esse Rabi Akiva não é aquele Rabi Akiva, tá? Então vocês me perdoem aqui quando eu disse uma pessoa. Não, é uma pessoa, o Rabi, tá? O Rabi Akiva. Às vezes a gente vai falando coisas e acha que a pessoa que está do outro lado já sabe do que você está falando. E não é assim que funciona, nós temos que explicar. Então, o que eu quis dizer aqui, na verdade, a pessoa é o Rabi, tá? O Rabi Akiva Iger, que não é o mesmo nosso Rabi Akiva, tá? Porque esse aqui é do século XIX, tá? Vamos ver o que eu posso falar sobre ele para nós irmos com o bonde andando. Ó, ele chama a atenção dos estudantes para uma variedade de problemas, oferecendo às vezes referências a fontes que têm conteúdo paralelo, novamente, porque aqui já é século XIX, então tem muito conteúdo paralelo. No começo isso não acontecia, né? Eles tinham Mishnah e Gemara. Então isso foi acontecendo depois. Cada um que escrevia, o próximo vinha e tinha aquilo como norte, né? Para continuar. Em geral, o Rabi Akiva Iger, vamos sempre falar o Iger para não confundir, levanta questões e aponta para problemas, dificuldades ou contradições nos comentários que acompanham o Talmud ou nas observações de outros comentaristas. Então, o que o Rabi Akiva Iger via? Ele via contradições nos comentários, tá? Ele via essas contradições e é aí onde ele achava que era um grande problema. E eu concordo, porque se houver contradições muito expressivas de dois comentadores do mesmo assunto, dentro do mesmo tratado, vai ter dúvida para o estudante, né? E para isso continuar. Então, ele trabalhava em cima disso, tá? Com contradições do próprio Talmud e contradições dos próprios comentadores, tá? Sábios posteriores escreveram livros e centenas de comentários para resolver as dificuldades que ele apontou. Eu sei de uma coisa desse Rabi Akiva Iger, que ele apontava, tá? Isso é uma coisa que eu sei de fora aqui do livro. Ele apontava as dificuldades. Ele as detectava, as contradições dentro do próprio Talmud, como dos comentários, né, dos comentadores. Mas ele não resolvia, tá? E nós estamos aqui no século XIX, olha só, é um pulo na história, é muito pouco tempo. Então, os sábios posteriores escreveram literaturas, né, livros, explicando, resolvendo as dificuldades apontadas pelo Rabi Akiva Iger. Ele não fez isso, ele só apontou. Aí nós temos outras emendas aqui, tá? Outras emendas feitas por Bezalel Ronsburg, tá? 1700 e pouco. Sempre emendando Rashi e Tosafot, é o que mais eles viam as coisas onde tinha erros. No próprio texto do Talmud é menos, né? Na Gemara e na Mishnah. Mas nos comentários eles sempre tinham alguma coisa para corrigir ou reclamar ou tal. Todo mundo queria dar o seu pitaco. Essa parte aqui, bom, vamos do contexto geral da página, do layout visual da página, terminou. O que nós vamos ter agora, eu vou mostrar o livro para vocês, é o sumário de sinais especiais, que nós não vamos ler, tá? Nós não vamos ler isso. Nós só vamos ler aqui, ó, que está escrito no livro. Os sinais abaixo listados são encontrados na edição de Vilna do Talmud, tá? E em outras edições similares. Esses sinais, no entanto, não constituem de modo algum padrão
Então, por isso não nos interessa, tá? Nós vamos encontrar e vamos saber o que é, mas não nos interessa porque não é padrão. Nós conseguimos entender isso sem estudar. Por exemplo, um asterisco, uma pequena letra quadrada, um círculo, uma letra na tipologia do Rashi, entre parênteses, tá? Vai explicar cada tipo de sinal, mas que não é padrão. Então, se nós soubermos o padrão, tem uma mosquinha aqui, o padrão do layout, nós já conseguimos compreender. E eu acredito que vocês já estejam compreendendo onde está o quê. É isso que importa. Aí, depois de todos os sinais, nós vamos ter comentários e outros acréscimos. Olha só, tá? Ali. Esse livro aqui é realmente um manual de como ler o Talmud. Veja, o Talmud é um manual de como compreender a Torá e a Bíblia hebraica, né? E esse livro aqui é um manual de como compreender o Talmud que ensina como compreender a Torá. É um não vive sem o outro, tá? Então não adianta você, eu quero comprar um Talmud e quero ler sozinho, quero o mais original possível, vou tentar traduzir aramaico, hebraico, vi um em português, não sabe nem onde as coisas estão e do que se trata. Isso aqui é bem importante. Aí vamos ter vários tipos de comentários e outros acréscimos. Essa página inteira, estou sendo bem honesta aqui, não vou ler nada, nenhuma palavra. Vou virar a página, nós vamos encontrar comentários adicionais que não aparecem na própria página. E esse está circulado. Por isso eu vou ler. Em acréscimos aos comentários na própria página, a maioria das edições do Talmud inclui apêndices que apresentam os comentários de diversas autoridades e exegetas halárricos. Quanto mais abrangente e moderna a edição, mais, geralmente, ela tenta superar suas antecessoras, acrescentando comentários e notas, tiradas ou de manuscritos dos comentários dos Rishonim, ou de emendas ao texto e interpretações de sábios mais recentes. Aí aqui vai ter, ó, abaixo uma lista de alguns desses comentários adicionais comumente encontrados na maioria das edições. Então nós vamos ter vários comentários. Pirkei Tosafot, encontrado em muitas edições, é um sumário das regras haláricas e conclusões encontradas nas Tosafot, tá? Tradicionalmente este livro é curto, atribuído ao Rosh, que imediatamente abaixo, tá? E por esse motivo, apesar de ser apenas uma coletânea de referências, é considerado por si um livro de decisões haláricas. Então são adicionais e eu quero dizer uma coisa. Tem uma coleção do Talmud, ele consta na editora Sefer, e eu não sei se ele é da editora Sefer, acho que é. Não estou lembrada agora, mas acredito que seja. Vou trazer o livro aqui para vocês. Me desculpe se não fiz isso até agora, mas é porque senão se empolga ali e é para saber aqui como faz. Para chegarmos nas partes boas, as partes chatas tem que existir. Que são saber como funcionam, como é que é lá. E na verdade eu adoro isso. Tá. Essa coleção do Talmud tem 12 volumes. Não estão todos os tratados ali. Então imagina como é que a coisa é. É muita coisa. É muita coisa. Essa coleção é maravilhosa, porque essa coleção tem em aramaico, no próprio livro, tá, gente? Em aramaico, em hebraico e em português. Tudo no mesmo livro, tá? Você consegue compreender até a vocalização, como é falada aquelas palavras. Então, existem ótimas coleções. E essa coleção que eu estou falando, ela é moderna. Então, tudo que nós encontramos aqui, que eles foram colocando, ajeitando, modernizando, sem ferir o original, existem nas edições novas, tá? Então, nós vamos ter muita coisa aqui, ó.
Maharshal, Maharam, muitas coisas, tá? Olha só. Coletâneas de decisões alárricas. Aqui nós vamos ler, tá? As maiores e mais completas edições do Talmud incluem também, como apêndice, certas obras importantes de decisões alárricas que seguem a ordem do Talmud. Então, você vai encontrar, por exemplo, deixa eu ver o que para eu ler para ficar legal. Vamos de um conhecido. E aí nós vamos acabar com isso para nós entrarmos onde que realmente nos importa, depois de conhecermos onde está cada coisa. Ó, Milhamot Hashem, tá? Guerras de Deus, tá? Aqui é na coletânea das decisões alárricas. Por que eu escolhi esse entre tantos? Ó, entre tantos, porque aqui nós vamos conhecer Narmânides. Tá? Não é Maimônides. Então vamos ler. Guerras de Deus. Do Rabi Moisés Ben Nachman, o Ramban. Esse Ramban é Ramban com N. O Maimônides é Rambam com M. Tá? Esses acrônimos precisa prestar atenção. Então, também conhecido como Narmânides. Aí vai falar natural de Gerona, na Catalunha, e que viveu na Espanha no século XIII. O Ramban Nachmanides, um dos maiores sábios e conhecedores do Talmud, escreveu esta obra principalmente para defender o Rif das objeções do Sefer Hamaor. Outros aqui de cima que não lemos, tá? Rebatendo as refutações e explicando o Hilhot Harif. Ele também a escreveu em respostas a outras emendas, tá? E assim por diante, ele é conhecido e famoso. Próxima página, essa. Esse foi um vídeo rápido, não é aquela coisa, nossa, super atraente, mas eu precisava saber, e eu continuo contando com os comentários, que não vi comentário nenhum me falando sobre o Talmud. Se você tivesse hoje um Talmud na mão, vamos dizer que você soubesse ler hebraico, ou aramaico, hebraico melhor, e você não tivesse a tradução em português, você sabe onde estão as coisas, as mais importantes, que eu falei no começo do vídeo? Onde está a Gemara e a Mishnah? Onde se encontra naquela página, tá? O comentário do Rashi? Você compreende o que significa um fólio? Você compreende quando você lê coisas e documentos, não, mas literaturas e livros de sábios judaicos, livros judaicos que tem, por exemplo, o Zohar, né? O Sagrado Zohar. Você quer dar uma olhadinha na Kabbalah e você vai encontrar lá um número, né? 215, 2A, 54B. Você consegue compreender que isso é os dois lados, que o número da página 12, quando vira não é 13, ainda é 12, e que ali você vai ter uma 12A e uma 12B, que você vai ter Aleph e Bet. Consegue entender isso? Então, você consegue ler o Talmud. Agora, compreender o que tem dentro dele é o que você vai estudar, né? Olhar lá na Bíblia, o que quiseram dizer com isso? E procurar no Talmud. O Talmud é extremamente riquíssimo. Nós não terminamos, nós estamos muito longe de terminar este livro e eu vou continuar, mas essa parte não era interessante mesmo. Então, no próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Eu tenho umas coisas marcadas e eu quero ver se eu dou uma resumida, tá? Para não ficar procurando as coisas no momento, porque eu sou uma pessoa muito do improviso. Eu peço desculpas realmente, mas eu sou do improviso. Eu gosto que as coisas fluam da minha mente. Eu fiz aquele vídeo sobre o sacrifício de Yitzhak, com a Bíblia na mão, com aquele trechinho, mas eu não quis ter os comentários perto de mim, porque eu penso que isso aqui foi uma discussão ferrenha e as leis são dinâmicas.
Ninguém tira e ninguém coloca nada na Bíblia. Mas o Talmud pode ser modificado. Não, agora vamos pegar lá o Talmud e modificar, não é isso. Mas foi isso que eles fizeram, emendando, corrigindo, acrescentando, tá? E isso é discussão humana sobre leis divinas. Então eu sempre vou enfatizar que vocês andem com as suas próprias pernas, que vocês interpretem tudo, que vocês nunca aceitem nada simplesmente porque está escrito. Nós já aceitamos a Torá simplesmente como está escrito, mas nós não a compreendemos sem o Talmud. Então é o Talmud que nós temos que colocar a nossa interpretação. A interpretação lá da lei, ela já existe, mas nós precisamos olhar, perceber o que os sábios disseram e pensar, é isso mesmo que eu também penso? Então não se dispensa nunca a interpretação de um exegeta, a interpretação de um sábio do Talmud que estudou muito para isso. E não só porque estudou muito para isso, porque discutiram e uniram academias para falar sobre isso. Mas nós podemos e nós devemos esmiuçar tudo isso e somar, sempre somar esta interpretação com a nossa interpretação e com uma interpretação talvez futura, amanhã mesmo, um pouco diferente, porque temos um intelecto e porque amadurecemos. Então vai acontecer isso, tem que acontecer isso. E eu espero que eu esteja estimulando vocês para que vocês interpretem. Por enquanto, aqui não há interpretação. Nós estamos contando como é feito o Talmud. Agora aqui então, no capítulo 15, vão ser os temas do Talmud, tá? Os temas, do que se trata isso tudo que nós dissemos, onde está a Guemará, dissemos onde Urashi falou, dissemos onde estão as emendas. Sabemos que uma é sobre lei, outra é sobre alimento, outra... Mas quais são os temas mesmo que estão lá dentro? Né? Que temas eles discutiram? Então é isso, nós vamos no próximo vídeo ver os temas do Talmud, tá? E as restrições, aqui ó, e limitações. É o que nós vamos ler, é curto, vai ser muito fácil e depois nós vamos entrar sobre o tema preces e bênçãos. Vamos entender o tratado sobre as bênçãos e as preces, tá? Então, eu sempre espero que tenham gostado. E deixa eu dar uma olhada que palavra que nós podemos aprender hoje, porque eu não sou uma professora de hebraico, já falei para vocês procurarem, vou dar um pause. Ler aqui, me lembrei. Então, nós já conhecíamos o Boker Tov, conhecemos o como é que é? Agora esqueci, ó, o Akal Tov, né? Akol Tov, né? Tudo bom? Sababa, beleza. E agora nós vamos conhecer então o Mahadash, tá? Mahadash. Nós vamos conhecer o Mahadash. Mahadash significa... Tive que tossir, gente. O que há de novo? Então, o que há de novo? Hamadash. Nós vamos dar a nossa lida no Salmo 23, tá? Chegamos no Salmo 23, olha só. O Salmo 23, nós temos um vídeo no canal sobre a interpretação do Salmo 23 com relação às traduções. Não é para ofender ninguém, mas eu dou uma dica para vocês. Pula lá, tem a playlist, são traduções duvidosas sobre o Salmo 23. Se você não viu, deve assistir, tá? Deve assistir. E nós vamos ler o Salmo 23, porque hoje é 23 de Reshvan, de 5.784. Então, esse é o Salmo 23, muito importante, nunca se sinta só. E para a gente jogar essas palavras para o universo, para ver se essas coisas ruins que estão acontecendo cessem, parem. Um Salmo de Davi. O eterno meu pastor não faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo.
Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todos sempre habitarei na casa do Eterno. Esse é o Salmo 23, maravilhoso. O Senhor, meu pastor, não faltará. É Ele que nunca nos faltará. Shalom a todos. Se inscrevam no canal, ative o sininho, curtam, comentem, curtam, senão ninguém recebe esses vídeos. Comentem, compartilhem, comentem se estão gostando, se não estão gostando, se querem me dar alguma ideia do que falar, sobre o que falar. Embora algumas coisas nós vamos do começo ao fim. O Talmud é do começo ao fim, o nosso essencial. E o Pirkei Avot, estou louca para gravar o próximo vídeo sobre o Pirkei Avot, das máximas dos sábios, onde nós podemos viajar mais e interpretar mais, tá? Assim como toda semana eu vou postar um vídeo sobre uma paraxá, numa paraxá. Por conta disso, a playlist é Parashiot, porque talvez não seja exatamente a que nós estamos estudando, mas será uma porção bíblica que nós vamos interpretar da nossa maneira, sempre levando em conta o conhecimento dos sábios e respeitando de total forma a Torá, tá? Tenham um bom dia, Boker Tov a todos vocês. Fazer um short hoje, então, Mahadash.